Olá, pessoal. Essa daqui é a aula correspondente à aula do dia 18 de março. Tá? Então, é a versão gravada. Na aula do dia 16, presencial, a gente discutiu essas figuras aqui. Então, a gente estava discutindo o tema geral, né? A dependência das constantes de velocidade com a temperatura, através da lei de Arrhenius. Aí a gente viu que lá era apresentado esse gráfico aqui, em que aqui no eixo Y nós temos a exponencial de menos a energia de ativação sobre RT, em função de valores diferentes da temperatura, em função de temperaturas crescentes. Então, nós temos aqui 3 linhas ascendentes, cada uma correspondendo a um valor de energia de ativação. E essa exponencial, ela representa a fração das colisões que efetivamente vão levar à ocorrência da reação, certo? Então, é o que a parte exponencial da equação de Arrhenius, ela representa, né? Assim que a gente deve interpretar, certo? O que essas linhas nos mostram? Essas linhas nos mostram que, para uma energia de ativação mais alta, como é de 80 kJ por mol aqui, certo? Então, nas temperaturas mais baixas, essa do início do nosso eixo, que é 300, a fração é muito baixa. A fração está indicada aqui como 10 a menos 14, né? Ao passo que, para a energia de ativação de 60, essa fração é maior, é 10 a menos 10, né? Então, é 4 ordens de grandeza maior, e é 10 a menos, começa em 10 a menos 7, para a energia de ativação de 40 kJ por mol. Então, já que esses valores representam a fração de colisões bem-sucedidas, né? Ou seja, as que vão efetivamente levar à reação, então a gente pode concluir aqui, né, que desde a temperatura mais baixa, mostrada aqui, quando uma reação tem uma energia de ativação menor, a fração de colisões bem-sucedidas é bem maior. Tá vendo? Vai de menos 14 a 10 a menos 7, essa fração. Né? Então, é 10 a 7 vezes maior entre uma reação mais lenta e uma que já é mais rápida. Em todos os casos, com o aumento da temperatura, essa fração vai aumentando. E a gente nota que o grau de aumento, né, para a reação que tem energia de ativação mais alta, ele é muito mais pronunciado. Então, o que isso significa? Aí eu terminei a aula dizendo que a gente pode concluir, pode colocar nos seguintes termos: uma reação que é inerentemente mais lenta, ou seja, tem energia de ativação mais alta, ela é muito mais sensível, a velocidade dela é muito mais sensível ao aumento da temperatura. Essa sensibilidade, ela é representada aqui por essa inclinação mais pronunciada, né? Então, para isso ficar mais claro para a gente, o que eu propus? Que a gente estipule alguns valores, né? Vamos escolher valores de energia de ativação e de temperatura e vamos calcular essa exponencial, né? Para a gente ver realmente esses valores e tentar reproduzir um gráfico parecido. A gente vai usar R igual a 8,314. Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. Então, aqui eu propus os seguintes valores de temperatura: 273, que é o zero Celsius, né? 298, que é a temperatura ambiente. Depois 10 graus acima, 308. Depois eu comecei a dar alguns saltos. De 308 para 350, 400, 600, 700. E aqui eu escolhi aqui, arbitrariamente, da minha cabeça, 3 valores bem distintos de energia de ativação. 10 kJ por mol, 50 kJ por mol e 100 kJ por mol. E aí fui substituindo esses valores aqui na exponencial, né? Então, por exemplo, quando eu substituir energia de ativação igual a 10 e temperatura 273, deu esse valor. Então, aqui, ó, nessa coluna, em todos os casos eu usei a energia de ativação igual a 10 e fui variando a temperatura. Então, a gente vê que aumenta, né? Essa fração exponencial vai aumentando. Então, ela aumenta de 0,012 para 0,18. Ou seja, a nossa vírgula anda 2 casas, aumenta 2 ordens de grandeza. Já quando eu usei essas mesmas temperaturas e energia de ativação de 50, a gente vê que, olha só, foi de 2,85 vezes 10 a menos 10 para 1,9 vezes 10 a menos 4, ou seja, aumentou muito mais, né? Aumentou 6 ordens de grandezas, né? Se eu comparar 10 a menos 10 com 10 a menos 4. Então, foi mais sensível. Aqui foi 2 ordens de grandeza, aqui já foram 6. E aqui, se eu usar uma energia de ativação mais alta ainda,
a gente vê aqui, olha como a fração é pequena de colisões, 2,3 vezes 10 a menos 29 em 273 Kelvin, e vai para 6,8 vezes 10 a menos 12. A sua medida está lenta, mas olha o quanto aumentou, certo? Foi de 10, né, a menos 29 para 10 a menos 12, aumentou 17 ordens de grandeza. Tanto é que quando eu tentei reproduzir esse gráfico aqui, colocando o próprio exponencial, vocês podem testar com esses valores de energia de ativação. O que eu fiz? Eu usei valores muito mais extremados. Eles até conseguiram colocar na mesma escala, 10 a menos 14, 10 a menos 6. Eu tive que usar uma escala logarítmica. Ou seja, se ele usasse uma escala logarítmica aqui, ele ia de menos 14 a menos 6, né? Então, veja só, de onde que eu fui. A minha escala logarítmica, né? De menos 29, certo? A menos 2, né? E a gente, aí sim. Então, notem que para fazer esse gráfico, eu tirei o log de todos esses valores, fiz no Origin, e fiz um gráfico de log da exponencial. Então, a única diferença é que eu fiz o log disso daqui, em função da temperatura, mas, ó, é o mesmo comportamento, estão vendo? Né? Então, acaba aparecendo exatamente o mesmo comportamento, que é bem interessante. Então, nada como a gente, né, ver para crer, tá? Então, vocês fiquem convidados a tentar reproduzir esses aqui, tá? Então, escolham alguns valores de temperatura, pode ser 340, 420, 500, e essas energias de ativação. E tentem reproduzir o gráfico. Outra figura que eu introduzi aqui, novamente, né, usando condições um pouco mais extremadas, foi aquela em que a gente tem aqui, né, o número de moléculas com uma determinada energia, e aqui, né, o valor de energia, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa distribuição de energias moleculares para várias temperaturas, certo? Então, aqui, vejam, a menos 150, a distribuição é muito mais estreita. Por quê? Porque tem muito menos colisões, muito menos trocas de energia. E o valor máximo aqui, ó, é um valor mais baixo, né? Porque está associado às velocidades médias de movimento dessas moléculas, tá? Quando a gente vai aumentando a temperatura, o que a gente vê aqui? Como eu comentei na aula, esse máximo ele vai se deslocando para valores maiores de energia e você tem um achatamento da curva. A curva vai ficando mais larga, né? A gente representa isso matematicamente com um dado chamado largura meia altura. Seria um parâmetro que a gente poderia comparar aqui. Mas visualmente está bem claro para a gente. Do que decorre esse comportamento da curva, né? Decorre das maiores trocas de energia. Tem mais colisões, maior velocidade, mais trocas de energia. E o fato do máximo de se deslocar para valores maiores está associado com o fato de que essa energia, ela está associada à energia cinética, que está, por sua vez, associada à velocidade média, típica a cada temperatura, tá? Então, depende diretamente da temperatura, certo? Então, o que é mais importante a gente ver aqui também, que está relacionado aqui com cinética? Aqui eu escolhi um valor arbitrário, por essa linha magenta, e propus que aqui seria a energia de ativação da nossa reação. Aí a gente pode comparar a fração em cada uma dessas curvas, né, a fração de moléculas que estão acima dessa linha. Então, tentem olhar aqui só para a curva em azul. Então, olhe o quanto essa área aqui, certo? Acima da energia de ativação, que são aquelas moléculas, né, que vão sofrer colisões, de fato, aptas a levar a um sucesso da reação, o quanto essa área representa da área total, uma fração muito menor. Vejam aqui já, para a linha em verde, que foi de menos 150 graus para 25 graus, comparem essa área aqui, certo? Para a linha em verde com a área total da linha em verde. Já é uma fração maior do que representava essa área aqui da linha, né, sob a curva em azul, em relação à área toda da curva em azul. Certo? Então, olhem aqui a curva laranja. A curva laranja, que é a 300 graus, já dá mais da metade. Visualmente, a gente consegue ver.
que essa área aqui, ó, pelo que está desenhado, né, pelo tamanho da área que eu estou observando aqui, já é mais do que 50%. E aqui, um aumento a 1.000 graus, vejam que uma área, né, preponderantemente maior, significativamente maior, né, em relação ao todo de moléculas, vão levar a colisões bem-sucedidas. Né? Então, esse aqui é um caso que fica muito mais observável visualmente. Né? Então, com isso, a gente consegue traçar um paralelo com o fato de que por que quando a gente aumenta a temperatura, a velocidade da reação aumenta? Aumenta porque da nossa população de moléculas, do nosso conjunto de moléculas, uma fração cada vez maior, conforme a gente aumenta a temperatura, né, ela vai possuir condições de ultrapassar a energia de ativação. Né? Então, aqui, rapidamente, eu não vou, na aula gravada, ficar me demorando demais. Né? Então, aqui, o que eu fiz na sequência? Só para a gente fechar o assunto da aula passada. Eu trouxe mais 2 exercícios. Eu trouxe um exercício aqui que eu achei super interessante, né? Que, em vez de falar de reação química, ele trata de situação peculiar da natureza, que é o seguinte, sabe-se que esse bichinho aqui, que todos vocês devem conhecer, que é o grilo, sabe-se que o grilo, né, em populações mais antigas, normalmente, as pessoas aprenderam a associar, né, o número de cantos do grilo, né, o grilo canta cri-cri, quantas vezes ele faz cri-cri por minuto, depende da temperatura, ou seja, eles notavam que na época do inverno, os grilos cantavam bem devagar, cri, 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 e no verão, o grilo cantava rápido, cri, 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 né? E aí alguém se debruçou a fazer o seguinte, a várias temperaturas, ficar contando quantas vezes o grilo cantava por minuto, né? Então, aqui a gente tem esses dados. A 298 Kelvin, a pessoa contou 178 cantos por minuto. A 293, a temperatura mais baixa, caía para 126. A 290 caía para 100. E aí a pessoa pergunta, no exercício pergunta, esse exercício é do livro de Físico-Química do Levine. 287, então, se você tem esses dados aqui, será que dá para descobrir a 287? Né? Então, isso aqui é um problema de lei de Arrhenius, e que a gente tem que resolver por aquela estratégia de regressão linear. Né? Então, o que eu imaginei aqui? Aqui eu tenho a velocidade, mas eu preciso da constante. Se eu imaginar que eu tenho o seguinte, velocidade igual a constante vezes, né? O que foi a concentração aqui? É um grilo. Vocês devem estar escutando o meu cachorro também cantando, certo? Porque ele escuta gente passando no corredor e vai sair esse sonzinho aqui, mas não tem nada a ver com a temperatura. Então, se eu considerar que a velocidade é igual a constante vezes um grilo, eu posso assumir a constante como sendo essa velocidade aqui, tá? Aí, o que eu fiz? Eu repeti aqui as temperaturas, como a gente precisa do inverso da temperatura. Então, eu fiz 1 sobre T, tem os valores aqui. Peguei essas constantes que estavam, né, em cantos por minuto, ou minuto a menos 1, certo? Dividi por 60 para converter em segundo a menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1 sobre a temperatura, constantes em segundo a menos 1. Eu estou imaginando um problema de primeira ordem. E aqui ln dessas constantes. Aí eu fiz uma regressão usando ln de k como y e 1 sobre t como x, como eu já mostrei na aula passada. E obtive aqui essa equação da reta. ln de k é igual a 24,0023 menos 6.826,73, 1 sobre t. Né? E aí ele pergunta, ele quer saber qual é a velocidade em 287 Kelvin. Então, fiz 1 sobre 287, né? Ó, é o dado que estava faltando aqui. Fiz 1 sobre 287, deu esse valor aqui, aí eu substituo aqui onde está 1 sobre t. Aí eu calculei 24,0023 menos 6.826 vezes 0,73 vezes 3,484 vezes 10 a menos 3. E obtive ln de k. ln de k deu 0,21. Então, eu elevei E elevado, né, a 0,21, certo? Deu esse valor aqui, 1,23 cantos por segundo, certo? Comparado com
Com o que eu compararia esse resultado aqui? Com essa linha aqui. 2,97, 2,1, 1,67, 1,23. Tá na hora, tá na tendência. E aí, como é que eu faço para saber por minuto? Eu multiplico por 60. E aí deu 74. Então, eu teria aqui, ó, 178, 126, 174, né? Então, a 287 Kelvin, que dá 14 graus Celsius, é o que está pedindo aqui, ó. Ele canta 74 vezes por minuto, né? Deixa eu ler aqui, como está em inglês. O número de cantos por minuto, que um grilo, esse é o nomezinho do grilo em inglês, né? Snowy Tree Cricket. Cricket, é o grilo, aqui está o nome biológico dele. Então, o número de cantos por minuto a várias temperaturas é 178 a 25, notem que eu já tinha convertido, 126 a 20,3 e 100 a 17,3. Né? E a energia de ativação? Eu omiti, eu só calculei a letra B. Encontre a velocidade de campo esperada a 14 graus, né? Aí, na verdade, se vocês quiserem calcular a energia de ativação, é só pegar esse dado aqui, ó, e multiplicar por 8,314, né? Porque vocês podem fazer isso porque eu usei a temperatura em Kelvin. Enfim, mas só resolvi a letra B, que era o mais interessante. E aqui, outro exercício do Levine, ele pede para a gente fazer um exercício semelhante a isso que eu fiz na primeira tela aqui, ó. Estipulei valores de energia de ativação, temperaturas e calculei a fração. Ó, para temperaturas igual a 300, 310 e 320, calcule a fração de colisões nas quais a energia cinética relativa excede a energia de ativação, né? 880 kJ por mol. Então, na verdade, é só usar 80 vezes 10 a terceira e usar essas temperaturas. Aí vocês vão achar as frações. Essas frações devem aumentar. E agora a gente passa para o assunto da nossa aula hoje, propriamente dito, né? Então, isso foi uma finalização da aula passada, porque nem sempre a gente consegue falar tudo, a gente se empolga, resolve dúvida, e aí sobra, né, um restinho. O que é esse efeito cinético isotópico? Notem o seguinte, quando a gente discute mecanismo de reação, a gente fala muitas vezes na chamada etapa lenta da reação, né? Então, como é que os pesquisadores fazem para confirmar em laboratório qual é essa etapa lenta? Então, uma maneira de confirmar qual é a etapa lenta é você pegar o seu reagente, né, o reagente, e trocar um átomo por um isótopo mais pesado. Por exemplo, um hidrogênio que estiver envolvido na ligação que vai ser rompida na etapa lenta, certo? Você pega esse hidrogênio, troca por um deutério. Lembra que o deutério é o isótopo do hidrogênio com número de massa igual a 1, né? Com massa igual a 1. 2, perdão. 1 é o hidrogênio, né? Que é chamado prótio, e o deutério tem a massa 2. Ou se é uma ligação envolvendo carbono, você troca o carbono 12 por carbono 13, né? E se realmente for a etapa lenta, o que é que vai acontecer? Né? Se você coloca um átomo mais pesado, a reação vai ficar mais lenta, certo? Então, isso é uma metodologia para se determinar em laboratório, para se confirmar a suposição ou a hipótese de qual é a etapa lenta de uma reação. Então, se eu acho que a etapa lenta de uma reação é uma determinada etapa, eu vejo que ligação está sendo rompida nessa etapa, troco um átomo pelo seu isótopo mais pesado e refaço a reação. Se realmente aquela for a etapa lenta, a reação com o reagente marcado isotopicamente, ela fica mais lenta ainda. Isso é chamado de efeito isotópico primário. O efeito isotópico secundário é quando a ligação a ser rompida não é aquela que você substituiu o átomo, não é uma ligação envolvendo aquele átomo. Ela fica mais lenta, mas ela não fica tão mais lenta. Então, a gente vai... O que mais nos interessa aqui é o efeito isotópico primário. Qual que é a explicação para isso, né? Qual é a origem do efeito? A origem é que você tem um aumento na energia de ativação, mas não porque subiu aquele máximo, certo? A gente não representa a energia de ativação como
no desenho, uma barreira, um máximo, a posição do máximo fica a mesma numa escala de energia. O que você faz? O que acontece quando a gente substitui isotopicamente? Você abaixa a energia do material de partida, né? Deixa eu só dar um pulo aqui, pular um slide para ficar mais claro isso. Vejam essa figura aqui. Eu tenho aqui uma determinada reação com a sua energia de ativação, né? Então, aqui, ó, eu tenho o CH em roxo, que é o meu reagente original, reagente normal, entre aspas. Então, aqui com essa seta roxa, eu estou representando a energia de ativação, né? Então, essa energia aqui, inicial, ela, por uma suposição, que é razoável, que é verdadeira, né? Que pode ser utilizada, é plenamente aceita, é que uma grande contribuição para essa energia venha da energia vibracional, do componente vibracional da energia total. Eu já vou comentar o que é isso. E quando a gente marca isotopicamente, o reagente, ó, CD, o que é D? D é o deutério. A energia de partida dele é mais baixa, o que faz com que a altura da barreira fique mais alta. É como se você descesse um degrau, né? Na escala de energia. Por que isso acontece? Vamos ver aqui como que a gente entende o que contribui para essa energia vibracional, né? Quem já fez a disciplina de quântica, há de se lembrar que na quântica a gente estuda um problema chamado oscilador harmônico. Então, a resolução da equação de Schrödinger para o oscilador harmônico, ela fornece os níveis de energia permitidos para o oscilador harmônico. O que isso tem a ver com as moléculas? Eu posso associar esses níveis de energia às energias associadas à vibração das ligações químicas. Eu tenho dois átomos envolvidos numa ligação química, eu tenho a chamada distância internuclear de equilíbrio, e essa energia, essa distância internuclear de equilíbrio, ela não é fixa, certo? Não é como se eu tivesse os dois átomos sendo bolinhas e a ligação é um pauzinho. Essa ligação, ela pode ser mais bem entendida como uma mola. Então, a distância, né, entre os átomos na ligação química, ela varia o tempo todo, a não ser no zero absoluto. Se você está acima do zero absoluto, sempre você tem essa oscilação harmônica, né, dos átomos, de modo que a gente chama isso de vibração da ligação química, e a energia associada a essa vibração, ela não pode vibrar com qualquer energia. São energias dadas por essa expressão aqui, onde eu tenho H, que é a constante de Planck, esse mizinho, que é a frequência vibracional, aqui é V, que é o número quântico vibracional, mais meio. Isso aqui é o resultado da mecânica quântica. Essa frequência, Ni, ela pode ser calculada da seguinte maneira, que é a frequência, é a expressão clássica para o oscilador harmônico. Essa expressão aqui não é quântica, não. Essa é quântica, essa aqui é clássica. 1 sobre 2π, multiplicado pela raiz quadrada de K, onde K é a constante de força, que a gente pode entender como a constante elástica de uma mola, e Mi, essa letra grega, ela é a chamada massa reduzida. Ou seja, a frequência com que a ligação química vibra, ela depende da massa desses átomos envolvidos. Então, ela é inversamente proporcional a essas massas. Quanto mais pesados os átomos, menor essa frequência de vibração. E K é a constante de força da ligação. Quanto maior a constante de força da ligação, ó, é diretamente proporcional, maior a frequência. Então, quando a gente substitui o átomo, a gente não altera a ordem da ligação. Quando eu pego uma ligação CH, substituo o hidrogênio por um deutério, a ligação continua sendo simples, né? Então, não muda o valor de K, mas muda o valor da massa. A massa reduzida, que é a massa associada à ligação química, né, aos átomos envolvidos na ligação química, fica maior, a frequência fica menor. Se a frequência fica menor, a energia fica menor. Se a energia fica menor, certo? A energia lá de partida do reagente fica mais baixa e a altura da barreira fica maior.
mas não porque você elevou o topo, é porque você desceu, certo? O ponto de partida, né? Aqui nós temos, eu não vou exercitar cálculo disso com vocês, eu não vou cobrar, porque eu acho que envolve alguns conhecimentos de quântica que vão ficar meio descolados, de repente nem todo mundo fez, enfim. Então, aqui, o que eu tenho? Mas isso aqui já... Isso eu posso apresentar porque ela mostra que a gente pode quantificar esse fenômeno, né? O que eu tenho aqui? A diferença... Que diferença é essa? Que eu tenho EACD menos EACH. O que é isso? É a diferença da energia de ativação CD menos CH, ou seja, é a diferença representa a diferença entre as duas setas. Que diferença é essa? Seria esse trecho aqui, ó, né? Essa é a diferença entre elas. É igual exatamente a diferença entre a altura dos níveis, né? Então, como a gente viu aqui, que a energia vibracional, ela está associada a HNI, eu tenho também HNI e tenho o número de Avogadro, né? Então, a diferença entre as energias vibracionais de cada um. Então, com isso, a gente até conseguiria, certo? Mesclar com a dedução da equação de Arrhenius e quantificar esse processo, que quem vai trabalhar com isso experimentalmente é interessante fazer, né? Então, enfim, então, em suma, né, a gente associa a energia inicial dos reagentes, que é aquela que a gente compara com a energia do topo aqui. Para a gente entender a energia de ativação, a gente associa essa energia de partida como tendo uma grande contribuição da energia vibracional. Aí a gente recorreu à mecânica quântica, verificou aqui, né? O que a mecânica quântica nos informa acerca da energia vibracional? Ela diz que é diretamente proporcional à frequência de vibração, que por sua vez a frequência de vibração é diretamente proporcional à constante de força da ligação, que é um parâmetro que não muda quando eu substituo o átomo, porque eu não altero a ordem de ligação. Se a ligação é simples, continua simples, se ela é dupla, continua dupla. E a frequência de vibração é inversamente proporcional à massa dos átomos envolvidos nessa ligação. Se um deles é mais pesado, a molécula, né, a massa reduzida envolvida na vibração, ela fica maior, a frequência diminui. Se a frequência diminui, a energia diminui. Eu represento esse nível inicial para baixo, né? Aqui, eu escolhi para a gente compreender, né, como que isso é testado em laboratório. Eu escolhi um artigo do Journal of Chemical Education que ele fala assim: efeitos isotópicos visuais, demonstrando o efeito isotópico primário, né, através da oxidação de álcoois, né, do 2-propanol e do 2-metanol, a oxidação com o agente oxidante crômio 6, né? Então, aqui a gente tem observação visual. O que eles fizeram? Eles fizeram a reação de oxidação por crômio 6 desses dois álcoois, da molécula original, aqui está representada, né? O 2-propanol, certo? Esse é o não marcado, ó, hidrogênio. E aqui é o mesmo álcool marcado. Esse hidrogênio foi trocado por deutério. Aqui é a solução inicial, né? A solução só do crômio 6, que é amarela, foi tido como controle, né? Aí eles pegaram um cronômetro, pegaram esses 3 vidrinhos, né? Aqui, né, colocaram o agente oxidante nos 3, a solução de crômio 6 nos 3, e quando eles adicionaram o álcool não marcado num vidrinho e o álcool marcado no outro vidrinho, eles dispararam o cronômetro e pararam o cronômetro e bateram uma foto 930 segundos após a adição do álcool. E que eles viram? Que tinha diferenças significativas de cor. O que aqui essa cor azul representa? Representa que a reação, né, ela avançou muito mais, ela foi muito mais rápida, ela conseguiu, né, entre aspas, né, andar mais para o reagente não marcado, e ela ficou
mais lenta para o reagente marcado. Como que a cor indica isso? Aqui está o mecanismo, né? É um mecanismo, como vocês estudam em química orgânica, né? Vocês veem aqui, ó, os pares de elétrons do oxigênio, né? Se ligando ao centro metálico, que tem, né, uma acidez de Lewis, aí forma-se um intermediário, depois vem uma molécula de água, retira, né, um hidrogênio, esse par de elétron pega e forma, né, uma outra ligação, e aí, mas essa etapa ainda não é etapa lenta, porque a ligação marcada ainda está aqui. Então, o mecanismo prossegue até que vem uma outra molécula de água e abstrai, tá vendo? Retira esse átomo de hidrogênio ou deutério e se apresenta aqui nos produtos, né, como H3O+, ou H2DO+, certo? E o que é importante aqui? Na verdade, eu estou aqui me estendendo, mas eu queria mostrar a mudança de cor. A mudança de cor porque você altera o estado de oxidação do crômio. O crômio, né? Inicialmente vai de crômio 6 a crômio 4 e depois a crômio 3, ó. É isso que mostra, né, a cor da solução. Então, aqui eu já tenho os íons crômio 3 e aqui ainda está no meio do caminho, ó. A cor começou a mudar ainda com o reagente deuterado. Então, com isso, a gente vê que através da cor, certo? Do agente oxidante, que ela se altera significativamente no decorrer da reação, a gente consegue perceber se você ainda tem crômio 6, né, preponderante, né, com a sua cor característica, ó, tá vendo que ela se mostra muito aqui, começou só a escurecer, né, então isso comprova que essa reação aqui, ela faz parte da etapa lenta. Aqui tem outra imagem, né, com tempos mais curtos. Aqui, depois de 30 segundos, essa aqui já estava um pouco mais escurinha, ó, o tom, né, de amarelo. Já estava indo para o laranja. Depois de 30 segundos, depois de 330, já estava marrom, né? O caminho é esse aqui: 30, 90, 330, 930. Então, a gente vê que em 930 segundos, o reagente marcado, ele estava até semelhante ao que estava o reagente não marcado em 90 segundos. Né? Veja que interessante. Então, isso confirma, né? Confirma o quê? Que essa ligação, ó, ela é rompida, não é isso? Efetivamente na etapa lenta, né? Que confirma esse efeito. Então, isso é bem interessante, né? Bom, pessoal, então, basicamente, né, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, presencial. Então, a gente se vê lá. Tchau.